Eu vim para ser bênção para a sua vida aqui essa noite. Eu quero te dizer que hoje vai ser a melhor noite da sua vida. Você acreditou no que eu acabei de dizer? Eu vou dizer de novo para você celebrar isso. Eu quero te dizer para você, em nome de Jesus, essa noite vai mudar a sua história. Hoje é o último dia da campanha Desenhando o Seu Futuro. Quero dizer que nós vamos viver isso hoje em nome de Jesus, amém? Então pegue a sua Bíblia, porque isso só acontece pela palavra. Não por A, B ou C, não por um alguém, mas por quem é digno de toda honra, de toda glória, que é o Senhor. E Ele quer falar com a gente. 1 Samuel, capítulo de número 3, versículo de número 10. Nesse texto a gente vai caminhar. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. Irmão, eu estou com uma vontade de chorar tão grande. Sei que faz parte, mas há uma graça de Deus sobre esse lugar tão maravilhosa. Sabe como é bom sentir a presença de Jesus? No meio de um dia turbulento, no meio de tantos afazeres, hoje uma sexta-feira, como é bom ter um momento da nossa vida onde a gente para tudo, a presença de Deus se torna o centro e a gente sabe que Ele está. Isso é maravilhoso. Aleluia, Jesus. Nós queremos te adorar. É só isso, Senhor. Nós te amamos, Jesus. Jesus, vai ser difícil. Quando você está encontrando, eu acredito que já todos encontraram, mas eu quero louvar a Jesus pelo privilégio de estar aqui. Agradecer a Deus pela vida do pastor Jairinho, pastora Cassiane, pastores dessa igreja, pela vida do pastor Tiago Brunet, toda a equipe Casa de Destino, pastor Cleiton, meu amigo. Fiquei feliz de estar o Renan aqui também, da Quatro Ventos. Em breve vai ter uma grande novidade aí. Quem gosta de ler aqui? Dá para dar um glória a Deus assim ou não? Isso é legal. 3:10. Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Amigo, nós vamos caminhar nessa palavra. Nós queremos ouvir a tua voz. Há uma consciência em nós sabemos que esse ambiente é feito para te adorar, Jesus. Sabe, nós viemos aqui para te adorar. Mas a gente é tão ousado, impertinente, que nós não queremos só te adorar. Nós queremos te ouvir. Porque nós sabemos que a tua presença é real e que o Senhor fala com a gente. Em meio a tantas falhas, tantos defeitos, a perfeição escolheu se relacionar com a imperfeição. Ah, como tu és bom. Quanta graça sobre nós essa noite, Jesus. Então, seguramente nós cremos que vamos te ouvir. E sabemos que o resultado da tua voz é transformação. Sabemos que o resultado da tua voz é cura, milagre, salvação, renovo. E é isso que cremos essa noite, de coração aberto, na tua presença, ó amigo amado. Fala conosco em nome de Jesus Cristo, meu paizinho amado. Amém. Escolhe alguém bonito perto de você e diz: fica tranquilo, tá, irmão? Jesus vai falar com você hoje. Ô pastor, tudo bem? Tudo bem, pastor? Tudo bem? Você falou para ele aí? Então fala para ele, agora senta que vai começar. Aleluia. Uau, que lindo ver você aqui essa noite. Há uma palavra sobre nós aqui. E eu quero ser coerente com aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração para essa noite. E esse texto é a base. Só que parece estranho quando você ministra algo que, em vez de você começar no início, você começa no final, não é verdade? O capítulo 3 seria o coerente, o versículo 1. Mas a gente vai direto para o versículo 10 para que algumas coisas sejam bem
entendidas ao longo daquilo que vamos ouvir. Eu vou relembrá-los de algumas coisas, mas o final revela uma postura que vai fazer você entender coisas novas aqui esta noite. Eu quero que você preste atenção nessa palavra. O Senhor veio e ali esteve. Você vai repetir umas 300 vezes isso hoje. Diz que tudo que a gente repete, a gente grava. O Senhor veio e ali... Ó, vocês já aprenderam, tá vendo? Vocês decoraram já? O Senhor veio e ali... E o chamou como das outras vezes. Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Olha, na nossa geração tem algumas máximas, algumas coisas que são muito pontuais. A gente aprende com as músicas, por exemplo. Não sei se você lembra. Não, deixa, eu acho que eu ia usar essa referência. Tem muita gente muito nova que talvez não vai lembrar. Ou não. Você lembra daquela música Bom, xibom, bombom, bombom? Olha, há velhinhos no ambiente. Eu sou dessa época, mas né, não me lembro muito bem. Alguém contou para mim, mas havia uma máxima que dizia nessa música: e cada vez o rico fica mais e o pobre fica mais. Essa máxima, ela é fruto de uma frase: nós somos frutos do meio. Então, quem nasce num lugar onde o divórcio é a realidade, obviamente, por essa máxima, casa para divorciar. Quem nasce em um lar onde a desonestidade é a realidade, a lógica se aplica: será desonesto, infiel. Porque nós tendemos sempre a reproduzir aquilo que nós vemos. Quer ver? Pega a sua mão. Faz assim. Pega a sua mão assim, coloca uma na outra e esquenta. Bem forte. Agora você vai pegar, vai colocar assim, ó, na bochecha, ó. Você viu o que você fez? Bochecha não é aí não, irmão. Ó, gente, eu estou em Alphaville. E aqui o pessoal não sabe o que é bochecha. Você chama bochecha de quê? Sabe por que você fez isso? Porque você preferiu reproduzir o que eu fiz ao invés daquilo que eu falei. Isso é tão forte que você abriu mão da sua sanidade para reproduzir um gesto. Você fez questão de me chamar de idiota por tabela. Porque eu falei queijo, eu falei bochecha. Mas como eu coloquei no queijo, você falou assim: ele deve ter confundido. Coitado, colocar no queijo, porque ele fez. Então sabe o que é importante isso que eu estou dizendo para você? Eu posso falar tudo aqui, só que se eu fazer diferente, você não vai ouvir absolutamente nada do que eu falei para reproduzir aquilo que eu fiz. Então a máxima, ela se aplica. Só que você sabia que toda máxima, toda regra tem uma exceção. E é sobre essa exceção que eu quero conversar com você aqui essa noite. Porque se essa regra for a sua regra, talvez você está vivendo para fracassar. Porque quem veio antes de você fracassou. Se essa regra for perfeita, talvez para você você não deveria nem estar aqui. Porque quem veio antes deu errado. Quando a gente fala de futuro, a primeira coisa que vem para alguns é desesperança. Porque tudo aquilo que a gente viu parece que já ruiu, deu errado. Esses dias eu estava numa igreja e lá eu ministrei 2 dias. No sábado à noite, o Senhor liberou uma palavra sobre a vida de um menino. Sabe aquele adolescente que chama atenção pela forma que fala? Uma beleza. Sabe coisa linda aquele menino, o jeitinho que ele falava das coisas de Jesus. Ele foi dar uma palavra e ele falou tão bonito, e Deus moveu o coração aquela noite. Foi algo sobre a vida dele, sobre o futuro dele, liberado, e ele chorou muito. Mas no domingo à noite, era algo ligado a ministério, dom. Domingo à noite eu estava terminando de ministrar, ele estava na frente chorando muito, 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 muito. E ele fez assim: pastor, eu estava orando ainda, eu falei: o que é, será? Aí eu desci pela lateral do púlpito, fui até onde ele estava e disse: o que foi, filho? E ele disse: sabe, pastor, o que eu ouvi de Deus é muito lindo, mas eu vi dando errado com meu pai, que ouviu as mesmas coisas. Ele disse para mim: pastor, o meu pai ouviu as mesmas coisas e eu vi ele ouvindo. Só que meu pai se envolveu com uma mulher, contraiu HIV e morreu. E eu tenho medo de ser a cópia de um modelo que fracassou. Você entende isso?
como nós nos tornamos reféns daquilo que vemos. E aqui eu tenho que contar essa história para você. A Bíblia vai contar que Samuel, que nós acabamos de ler, ele é fruto da oração de uma mulher chamada Ana. E a Bíblia diz que essa mulher Ana, incansável de tanto sofrer, de tanto sofrer, porque Eucana, que era esposo dela também tinha Penina, que tinha filhos. E não ter filhos aqui significava uma maldição, uma ausência de bênção do Senhor. Então, durante muito tempo, ela sendo caçoada, um dia ela cansou, rompeu com um paradigma, entrou no templo, passou pelo sacerdote, dobrou os joelhos e perante o altar. E a Bíblia diz que naquele dia a oração dela não aconteceu. Porque a Bíblia não fala a oração dela. A Bíblia só diz que ela balbuciava as palavras. O desespero e a dor dela é tão grande com o que ela vive, que ela não consegue externar. Mas Deus é tão poderoso que aquilo que a gente não fala, Ele lê lá dentro. Sabia disso? Deus conhece som de lágrima, som de soluço. Deus interpreta tudo, porque diferente dos outros, Ele nos conhece de dentro para fora. Ele sonda os pensamentos. Bom, se eu ficar aqui, eu já vou ficar doido. Já vou continuar, que eu me empolgo. Ei, aí a Bíblia diz que Eli está na porta do templo. Olha aqui, ele diz: essa mulher deve estar embriagada. Por quê? Porque a reação dela é escandalosa. Quando ela está saindo, ele interroga ela. E a Bíblia diz que Ana tem a certeza que a resposta chegou. E a resposta de Ana chegou. A Bíblia diz que ela concebe um filho. E o nome do filho é Samuel. Então, quando o filho nasce, a Bíblia diz que ela pega o filho dela, leva na cara de Penina, esfrega na cara dela e diz: ô, nojenta, meu filho é muito mais bonito que o seu. O seu foi gerado no coração de Eucana, o meu foi gerado no coração de Deus. Eita, que os irmãos gostam de uma treta, tá vendo? Glória a Deus. Não, mas não foi assim que aconteceu, não. A Bíblia diz que quando Deus dá para Ana o filho, ela pega Samuel e ela vai aonde ela recebeu a resposta. Oh, aleluia. A gente tem um problema, a gente vai para os outros. Não, a gente tem que ir onde a gente foi respondido. E ela vai, e ela fala assim: Samuel, ou Eli, perdão, isso aqui é o Samuel. Lembra daquele dia? Meu filho, Deus deu. Eu sou tão grata que eu quero que ele seja criado perante Deus na sua presença. Ok? Isso depois do desmame do menino, Samuel começa a ser criado por Eli. Tudo isso lindo, não é lindo? Sim ou não? Não. Ana toma a pior decisão da vida dela quando faz isso. Porque Ana pega o menino e leva para a pior casa de Israel. Ana pega Samuel e leva ele para um lar fracassado. Pastor, que absurdo. Não, a Bíblia vai dizer, capítulo 3 de 1 Samuel. Ei, havia na casa de Samuel uma ausência da voz de Deus. A Bíblia vai dizer, porque na casa de Samuel a voz de Deus, ou a presença de Deus, em outra tradução vai dizer, era de muita valia. Você estava no Brasil quando a gasolina acabou? Sim ou não? Estava nada. O que aconteceu? Acabou a gasolina, quem tinha combustível aumentou o... Porque tudo aquilo que tem pouco vale muito. Sabe o que está dizendo aqui? Na casa de Samuel, a presença de Deus já não estava mais. A voz de Deus era de muita valia. Significa que na casa do sacerdote, onde Deus deveria falar, Deus não fala mais. Sabe o que isso me deixa ver? Que há um limbo espiritual, um eco, um vazio na casa de Samuel. Então, toda a intenção linda de Ana não é atendida na casa de Eli. Porque na casa de Eli, a presença de Deus não desce mais. E pior do que isso, se há um vazio na casa de Eli, há um vazio em toda Israel. Porque o sacerdote, no caso Eli, era o responsável de ligar Deus ao povo e o povo a Deus. Então, se o sacerdote que tinha que ouvir Deus não ouve Deus, irmão, ninguém mais ouve. Se quem deveria ouvir não ouve, o único que entra no Santo dos Santos não entra mais lá, significa que a Shekinah de Deus, a glória do Eterno, não se manifesta naquele tempo. Não é só Eli que sofre.
não é só Samuel que está sofrendo, Israel está sofrendo. Então imagina, por mais que Ana leva uma vez ao ano roupa nova para Samuel, a ausência de Ana dentro da casa de Eli é grotesca. Porque o pai adotivo dele não tem mais sensibilidade nenhuma. O pai adotivo dele, se mal educa os filhos biológicos, como que educará os filhos adotivos, no caso aqui Samuel? Sabe que a Bíblia me diz que Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. O capítulo 2 fala desses meninos e começa dizendo assim: Ofni e Finéias, pessoas de baixa estirpe. Sabe o que é isso? Pessoas sem caráter, sem valor. Eu não sei se você sabe, quem impregna valor num filho é o pai, é a mãe. Nós pais temos a responsabilidade de inculcar nos nossos filhos, conforme diz Abraão, a palavra de Deus, o caráter. Então pensa, se Eli fracassou com Ofni e Finéias, Samuel está lascado. E a Bíblia diz que sim, ele fracassou. Porque a reação dos filhos dele, no caso os irmãos adotivos de Samuel nesse tempo, são pessoas sem caráter. A Bíblia diz que eles mexem com as coisas de Deus, mexem com as pessoas de Deus, mexem com aquilo que é sagrado, mexem com as coisas do templo, aquilo que era santificado por Deus. Ofni e Finéias não respeitam e Eli finge que não vê. Então, você percebe que a casa de Eli é um abismo. Você percebe que a casa de Eli é um fracasso total. Então, irmão, eu preciso ser lógico, porque nós acabamos de ser lógicos aqui. Se essa lógica é a lógica que nós admitimos como para nós como verdade, vamos ser lógicos. Logo, Samuel vai ser a cópia autenticada de Ofni e Finéias. Logicamente, daqui a alguns dias, toda essa ausência de caráter está impregnado na casa de Eli, será a realidade de Samuel. Porque o que ele vê é diferente daquilo que ele ouve de Eli falando no templo. A Bíblia diz que no capítulo 2, Deus manda um profeta na casa de Eli. E a Bíblia diz que o profeta, que aqui não conta o nome, entra e dá de dedo na cara de Eli, dizendo: Eli, você escolheu honrar mais os teus filhos do que a Deus. E o Senhor se cansou da sua casa, vai destruir. É uma palavra muito pesada de juízo sobre a casa dele. Mesmo assim, ele não muda. Então, é uma casa, mesmo quando Deus fala, não há sensibilidade de mudança. É um coração fechado. E essa é a referência de Samuel. Coitado de Samuel, se lascou. Já foi, eu ia falar se ferrou, tá, irmão? Só se tiver alguma dúvida. Irmão, coitado do Samuel. Vamos ficar assim, vamos embora? Vamos orar? Vamos ser lógico, né, irmão? Acabou. O que vai ser Samuel? Daqui 6 meses Samuel vai estar envolvido com menina do templo. Vai ser um mal criado igual o Ofni e Finéias. Vai morrer todo mundo e acabou. A Bíblia diz que Deus entra no quarto de Samuel. Senti cheiro de pentecostal na casa. A Bíblia diz que Deus entrou no quarto do Samuel. Vou melhorar para você. A Bíblia diz que Deus que não sai do Santo dos Santos da tradição, sai de dentro do Santo dos Santos. Não tem fumaça no quarto de Samuel, mas Deus está lá dentro chamando ele pelo nome. Ei, a teologia pira com isso aqui, irmão. A Bíblia diz que Deus saiu do Santo dos Santos e entrou no quarto do Samuel. Não tem sininho de sacerdote, não tem corda amarrada, mas tem a voz de Deus dentro do quarto de um menino para falar com ele. Oh, aleluia! Sabe o que isso me diz? Tem mudança chegando para a vida do Samuel. A Bíblia diz que Samuel está dormindo. Eli está deitado para dormir. Está todo mundo dormindo. A lâmpada do templo se apagara. Estava acabando tudo. O expediente acabou, todo mundo dormindo. E a Bíblia diz que Deus entra no quarto do Samuel. Que loucura. E a Bíblia diz que Deus entra no quarto de Samuel e diz: Samuel, Samuel. Aliás,
A gente viu no filme, né, que a voz de Deus é aquela voz, né, a mais top do cenário, né? Não sei nem como fazer, mas... Samuel. Ficou legal? Samuel, Samuel. Minha voz é muito fina para conseguir uma vitória dessa. Escuta. Quando Deus chama Samuel, a Bíblia diz que Samuel levanta da cama, sai do quarto, vai para o quarto do Eli. Quem está lá no quarto de Samuel? Quem? Deus não saiu de lá porque Samuel saiu? Deus está onde? Porque a gente acabou de ler que Deus veio e ali esteve. Samuel está aqui, mas Deus está lá. Ô Eli, o senhor me chamou? Aí ele diz, não, eu chamei, volta a dormir, rapaz. Tá bom. Voltou a deitar. Deus está onde? Vocês são bons, hein? Que apurado. Deus faz o quê? Chama ele. Samuel, Samuel. Aí Samuel, isso é trollagem do Ofinido Finé. Levanta do quarto. Quem está no quarto? Quer dizer que Deus não sai de lá porque Samuel saiu? Deus não muda porque Samuel mudou? Deus não fica nervoso porque Samuel não está entendendo? Deus está onde? Olha só. Ele entra no quarto de Eli. Eli, seguinte, o que você quer? Você me chamou? Não chamei, rapaz. Volta a dormir. Ah, bom. Quem está lá dentro? Olha. Ele entra. Deita. A Bíblia diz que Deus chama ele pelo nome. Samuel, Samuel. Vou resumir, tá, irmão? Pra você não ficar nervoso. Sai do quarto, entra no quarto, fecha o quarto, entra no quarto, fala com... Eli, você me chamou? Só que a Bíblia vai dizer que agora, na terceira vez, ele olha. Eu acho que eu sei o que está acontecendo. Se a voz te chamar novamente, fala o seguinte: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aqui tem uma coisa, irmão. O que me incomoda é Samuel confundir a voz de Deus com Eli. O que me incomoda é Samuel confundir a voz de Deus com a do Eli. Deixa eu te dizer o porquê. É porque Deus já usou muito Eli. Então há resquício da voz de Deus em Eli. Há resquício do tom da voz. E a Bíblia diz como Samuel ainda não havia sido apresentado a voz do Senhor. A única voz mais parecida com a de Deus que ele lembra está no outro quarto. A voz mais próxima do que ele lembra está no outro quarto. Então é por isso que toda vez que ele ouve a voz, ele sai do quarto. Mas lá está uma voz que já não tem mais peso. Dentro do quarto está a original. Se faltar voz em qualquer lugar, vai para o quarto. Olha, irmão, acabei de dar um negócio para você forte, hein? Se faltar uma voz aqui, lá no teu quarto não vai faltar. Se faltar voz dentro de um vídeo meu que você assistir, esquece, cancela o meu canal, vaza de lá e vai para o teu quarto, porque lá não acaba. Se faltar voz em sacerdote, em altar, em igreja, dentro do teu quarto, a voz ainda está lá. Mas não é todo mundo que gosta do quarto. Ele diz, olha, volta para o quarto. Aí quando ele diz isso, que talvez seja Deus, pensa o seguinte: se sou eu, já não entro no quarto tão rápido. Irmão, eu não sei se eu sou muito imaturo, só eu que penso assim. Mas, irmão, cá para nós. Se não é Ele, é Deus.
Samuel tem uma memória, irmão. Já vi sacerdote, já teve uma galera que morreu. Que entrou no Santo dos Santos e se arrebentaram. Tiveram que puxar a cordinha e estava só os ossinhos. E aqui agora Deus está lá dentro do meu quarto. Se eu entrar no quarto, Ele se torna Senhor e eu me torno servo. Se eu entrar no quarto, tudo muda. Se eu entrar no quarto, eu jamais teria desculpa de dizer que não ouvi a voz dele. Se eu entrar no quarto, o negócio vai ter que mudar. Se eu entrar no quarto, não há desculpa, não há como me justificar dizendo Deus não fala, não, porque está dentro do quarto. Se eu entrar lá, Ele vai chamar de novo, e aí, irmão, acabou. Tem gente que está a vida inteira aqui, ó. Sabe que você vem para cá, sabe o que a gente diz para você em outras palavras? Busca mais no quarto. Isso aqui não é relacionamento, isso aqui é isca. Aqui é relacionamento com pessoas, relacionamento com Deus é dentro do quarto. Você não se relaciona com Deus na frente dos outros, você se relaciona com Deus no secreto. Aqui é para você conversar um pouquinho, dar uma glória a Deus, mas lá dentro é intimidade. Isso aqui não é ambiente de intimidade com Deus. Isso aqui é ambiente de intimidade com pessoas, sabe? É comunhão. Não. Com Deus é no secreto. Se você vive com Deus disso aqui, você está fraco, arrebentado, falido, fracassado, porque o melhor não está aqui, o melhor está dentro do teu quarto. Isso aqui é isca de Deus dizendo, vem para o quarto, queridinho, que eu tenho mais para você, só eu e você. Tem coisa que eu posso falar para você e ninguém precisa ouvir. É só eu e você. É impossível desenhar o futuro sem a voz de quem conhece o futuro. E a voz dele fala muito mais no quarto do que através de um vaso como eu. A voz dele é muito mais eficaz dentro de um quarto. Deixa eu ser sincero para você, do que eu. Sabe que eu sou uma placa pro teu quarto dizendo, vai para lá, se esconde, entra no teu quarto, no secreto, tranca, vai. É por isso que Eli está num quarto, Samuel está no outro. E é por isso que Deus não fala no meio do expediente, Deus não fala através do Eli, Deus fala dentro do quarto. Para chamar pelo nome, tem que ser dentro do quarto, intimidade, só nós dois. Ô Samuel. Só que agora Eli está, eita, aqui tem uma pulga atrás da orelha do Eli que virou um dinossauro na orelha dele. Porque o que Deus quer falar com Samuel? Quem é o sacerdote? Sou eu. O que Deus quer falar com Samuel? Parece que eu vejo a cena aqui, irmão. Samuel entra para o quarto, Eli vai para a porta. E a Bíblia diz que a conversa dura a noite inteira. De manhã, Eli vai para a porta do Samuel e fala, o que aconteceu? O que ele te falou? Não me esconde nada. Eli, o sacerdote, está perguntando para o menino, o que ele te falou? Ele falou alguma coisa sobre mim? Deus é o único que transforma menino. Calma, preciso te mostrar um negócio. Quem está no quarto? Quem está no quarto? Samuel nem voltou a deitar, provavelmente. A Bíblia diz, posso usar isso aqui? É meu? Deus veio e ali esteve e o chamou como das outras vezes. Samuel, Samuel. Aí Samuel agora não precisa sair do quarto. Samuel diz, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Vamos atualizar? Fala quem manda, porque quem obedece está ouvindo. Fala quem sabe sobre o meu futuro, porque quem não conhece o próximo segundo está te ouvindo. Fala quem discerne o meu coração. Quem não conhece o próprio coração te ouve. Oh, aleluia.
Deus entrou no quarto do menino. Eu não sei se você consegue ver a magnitude do que está acontecendo, mas a vida do Samuel está prestes a mudar completamente, simplesmente porque Deus foi para o quarto dele e não desistiu dele não entender. Deixa eu dizer para você, se você ainda não entendeu a voz de Deus, eu quero dizer que ele ainda não desistiu de você. Volta para o quarto, espera lá, e enquanto ele não voltar a falar, você não para de chamar por ele. Fala: Senhor, porque o teu servo ouve. Fala: Senhor, porque o teu servo ouve, até ouvir. Porque o nosso problema é que a gente fala, Senhor, mas a gente não é servo para ouvir. A gente quer a voz de Deus, mas não quer a opinião de Deus, não é a resposta. A gente quer que Deus fale, a gente só não quer seguir aquilo que Deus fala. Porque se a gente seguir aquilo que Deus fala, vai cobrar renúncia, mudança, transformação, libertação, mudança de vida, decisão, caráter. E a gente só não quer isso. A gente quer a voz, mas a gente não quer compromisso com a voz. Enquanto você não querer compromisso com a voz, você pode ficar 30 anos dentro de um quarto que não muda nada na sua história. Agora, se você entrar no quarto, além de querer a voz, querer ser servo da voz, você sai do quarto e a sua vida muda, transforma, você é outra pessoa. Porque a questão não é só o que você ouve, é o que você faz com aquilo que você ouve. Tem gente que sabe o que é para fazer, mas nunca fez. Sabe o que é isso? O problema é seu, porque Deus já falou. Só pode tirar uma coisa: até Samuel não saber que Deus está falando, ele é inocente. A partir de agora ele é culpado. O problema não é reconhecer uma voz que nunca ouviu. O problema é esquecer uma voz que já foi audível e já transformou você. Eli esqueceu. Samuel não pode esquecer mais. Fala: Senhor, porque o teu servo ouve. Então deixa eu contar para você o que acontece aqui. Eu tenho que ir para o final. Jesus, é 9h19. Até uma meia-noite acaba, se vocês quiserem. Escuta. Vocês disfarçam bem, hein, irmão? Escuta. Samuel está ouvindo tudo de Deus. Só que aqui, o que me faz pensar é o seguinte: por que Deus fala para Samuel sobre Eli a mesma coisa que já falou com Eli diretamente? Por quê? Qual é a lógica de ser redundante? Qual é a lógica de ser redundante? Falar aquilo que Eli já ouviu. Posso te dizer? O que Deus fala para Samuel sobre Eli, Deus já falou diretamente para Eli. Isso me diz uma coisa aqui para a gente entender melhor. O que Deus está falando para Samuel tem muito mais a ver com Samuel agora do que com Eli. Isso aqui está fora do quarto. Isso aqui está dentro do quarto. Muito prazer, essa é a minha voz. Eu sou Deus. O padrão da minha voz muda você. Lá fora, é isso que eu estou te dizendo agora. A tua referência te leva para o abismo. A minha voz, não. Ei, escuta. Fora do quarto é a realidade dele. Aqui dentro é o futuro dele. Posso dizer para você, talvez a tua realidade seja diferente do teu futuro, porque a tua realidade é nojenta agora, triste, insuportável, mas vai para dentro do quarto que o teu futuro está lá dentro. É de lá que vai sair a esperança. Então vai para o quarto. Quer ver o que negócio que acontece aqui? Você vai entender. Vocês estão tudo ricos, capaz você não vai entender um negócio desse. O menino Samuel entrou no quarto. O profeta Samuel saiu do quarto. Oh, você não pegou? Vou falar de novo. Fala assim pro irmão que está lá: presta atenção, olha o detalhe aí. O menino Samuel entrou no quarto. M-E-N-I-N-O. Deus falou com ele. O profeta Samuel saiu do quarto. Sabe o que é isso? Antes da voz ele era um menino. Depois da voz ele é um profeta. Antes da voz ele não tinha responsabilidade sobre o que estava lá fora. Depois da voz ele tem. Agora é ele que decide o que ele faz. A prova que Deus muda a natureza dele, que quando ele sai do quarto de manhã, Eli está lá na porta dizendo: me conta tudo o que Deus te falou. Quem conta do que Deus fala é profeta.
Deus mudou a natureza do menino. Pegou o menino e transformou num profeta. Simplesmente porque ele entrou no quarto e falou o que Deus quer ouvir de mim e de você. Fala, Senhor, o teu servo ouve. Fala, Senhor, o teu servo ouve. Fala, Senhor, o teu servo ouve. Você quer que o que está fora do quarto mude? Entre no quarto e assume a responsabilidade de quem você é perante ele. Servo. Quando você sair de lá, você vai ser ferramenta de transformação para a tua casa. Você quer que mude? Mas deixa eu te falar. E agora, lá fora do quarto, Samuel não pode ser mais refém daquilo que ele vê. Ele tem que ser escravo daquilo que ouviu dentro do quarto. A voz de Deus. Sabe o que isso me diz, irmão? Você é filho de pobre? Seus pais se divorciaram? Deu errado para quem veio antes de você? Para você não vai dar. Oh, que delícia ouvir isso, irmão. Para você, lá na realidade sua, tudo fracassou? Vai para dentro do quarto. Porque dentro do quarto a voz fala totalmente diferente da sua realidade de fora do quarto. E é por isso que crente apanha na cara até dizer chega, porque esquece que o segredo está no quarto, não fora do quarto. Tem gente que que guerreia as batalhas fora do quarto. Não, as maiores batalhas são guerreadas no secreto. Faz um secreto que publicamente ele te honrará, diz o Senhor. Acontece no secreto para depois ir lá para fora. Ei, ele sai profeta. Mas aqui a Bíblia vai dizer o seguinte: aquilo que ele fala acontece. Ofni e Finéias vão para a guerra, morrem na guerra. Um soldado vem com a notícia para falar para ele. Ele está gordo, cego, sentado numa cadeira. Ele ouve: e aí, os seus filhos morreram na guerra. Ele se desespera, cai para trás, morre. Sobrou um menino na casa. Quem sobrou? Quem sobrou? O profeta. Quem que pode virar sacerdote se não tiver linhagem? O profeta. Ei! Oh, Samuca! Não tem mais ninguém, só sobrou você. Nós vamos te usar. Você é um sacerdote a partir de agora. Ele não era para fracassar? Ele não era para ser a cópia fracassar? Quem que ungiu Davi, o maior rei de Israel? Samuel. Nós somos da tribo de Davi. Jesus é da tribo de... Esse menino mudou a nossa história de uma forma ou de outra. Simplesmente porque entrou no quarto e ouviu a voz de Deus. E quando saiu de lá foi a responsável com a voz que ouviu dentro do quarto. Não com o padrão que viu lá fora. Você não... Ei, para de dizer que você vai se dar mal porque quem veio antes que você se deu mal. Para de ser infeliz porque quem veio antes de você é infeliz. Para de pensar em divórcio porque todo padrão que você viu deu divórcio. Para! Você não é refém daquilo que vê mais a partir de hoje. A partir de agora você é escravo da voz do Senhor. E Ele diz para você: você vai conseguir. Eu preciso terminar essa palavra. Eu sou pentecostal, irmão. Não sei se você sabe, mas eu sou do manto, do Révias. Eu sou bleiano, irmão. Sou bleia até o tutano. Você acha que não, irmão? Sabe como eu fui batizado no Espírito Santo? 6 anos de idade. Ouvindo irmãos do Leonel, crente Miguel. Nossa. Meu tio chegou na sala, viu eu pulando que nem pipoca, correu para minha avó e disse: ó, o David tá louco. Minha avó foi na sala e disse: louco nada. Foi batizado pelo Espírito Santo. 6 anos de idade. Só que a gente que é pentecostal, você sabe que a gente é meio louco, né, irmão? A gente não é normal. A gente fala uma língua que ninguém entende, só o céu. Quer dizer, nem nós às vezes damos entendida. A gente é edificado, mas nem a gente só está no manto do Revestrez, orando em línguas, e no céu está todo mundo dizendo: é isso aí, top. Estou entendendo. Língua estranha não foi feita para o mundo entender, foi para o céu entender. Língua estranha é o código Morse da guerra. Só entende quem deve entender, o resto fica tudo confuso. Irmão, quem é pentecostal sofre. Uma vez eu fui numa igreja que não era pentecostal, para ouvir uma pregação que era pentecostal, porque falava de Jesus, e eu sou apaixonado por Jesus, e o cara começou a falar que Jesus morreu, e toda vez ele ressuscita, e na hora da ressurreição, quando alguém fala: ele ressuscitou, eu já falei: porque é meu amado. Eu gosto dessa história, irmão. Você ama essa história? Sim, eu amo a mensagem da cruz.
até morrer eu a vou proclamar. Ficou de cara, né, irmão? Eu sou Assembleia de Deus mesmo, né? Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aí o pastor tá pregando, irmão. Meu homem não acredita no Espírito Santo e ninguém lá, e eu tô aqui, ó. E ele está dizendo, porque Jesus foi para a cruz pelos nossos pecados. Irmão, na hora ele disse, e ele no terceiro dia. Eu saí da igreja. Aí eu vou dar um grito lá, irmão, todo mundo vai morrer. A gente passa mal. Sabe o que eu estou dizendo para você? Porque um dia eu estou na faculdade. E o final dessa mensagem Deus me deu dentro da faculdade quando eu ainda fazia direito. Deus me deu lá dentro. Irmão, o professor estava dando aula e eu estou aqui, ó. Eita! Vai falando, Jeová! O professor tá lá, eu tô quase no mistério, e ninguém... Só que, claro, né, irmão, de maneira oculta. Dentro de mim eu estava batizado em 300 idiomas, mas por fora eu estava... O professor falou um negócio. Os elementos da comunicação. Sabe, tem gente que Deus fala a vida inteira e nunca ouve. E tem gente que me diz hoje, David, Deus não fala comigo. Fala com todo mundo, porém comigo não fala. E isso me fez pensar muito sobre essa palavra. Sabe... Como que eu vou pregar isso, Senhor, se tanta gente reclama que não te ouve? Para mim é tão bom te ouvir. Eu te ouço dentro do carro, eu te ouço no avião, eu te ouço em qualquer lugar onde eu chegar. A tua voz fala, claro que dentro do quarto é mais evidente, mas eu consigo te ouvir, eu consigo ver você pela fé. Para mim é tão... Por que... Daí, sabe, tem gente que diz, olha, Deus está de mal comigo. Tem gente que diz, eu oro e Deus não responde, o céu está de bronze. E o céu sempre foi azul e preto, nunca foi bronze. Aí os irmãos inventam as coisas, né? Aí o Senhor me deu a resposta nessa. Por que as outras pessoas não ouvem? Por que tem gente que mesmo indo para o quarto não ouve Deus falar, Cleiton? O que acontece que não ouve? Você pode me ajudar? Levanta. Vai lá no meio da igreja, Cleiton. Por favor. Tá bonito, hein, Cleiton? Só para ele entrar na vibe. Vai mais longe, nego. Isso, fazer academia, isso aí. Deu, mano, obrigado. Escuta. Os elementos da comunicação são o que define uma conversa e que faz acontecer. Quer ver? São alguns. Emissor, receptor, código, mensagem. O emissor é quem fala. Receptor é quem ouve. Pra você entender. Quem é o emissor da igreja? Quem? Acertou. Através do Espírito Santo, obviamente. Então, se nós sabemos quem é o emissor, já fica mais fácil. E o professor falando e eu construindo isso dentro do meu coração. Assim, ó. Deus está falando contigo também? E a minha esposa, não. Falei, comigo tá. Emissor, Deus, ok. Receptor. Quem é? Faz assim, Joe, eu. Fala inglês, agora fala I am Jackson. Nossa, ficou legal, né? Bilíngue. Irmão, por que eu não prego normal? Eu fico pensando, por que eu não prego normal? Oh, Jesus. Jesus deve se irritar umas horas. Fala uma vez, irmão, ó. Se ele é o emissor, nós somos o receptor, falta o que? A mensagem. Tem gente que não gosta, mas é aqui que Deus fala. Pela palavra. Você tem que dar um glória a Deus por isso, mesmo que seja disfarçado, irmão. Ah, obrigado, olha. Irmão, um dia eu terminei de pregar, uma irmã me chamou na frente do púlpito assim e disse: pastor, o senhor tem algo de Deus para me falar? Eu fiquei tão ofendido quando ela me disse. Eu estou uma hora me descarrebelando lá pregando que nem um maluco. Não, o senhor não tem nada mais específico? Eu falei para ela: não. Some, ô doida. Tem gente que quer ouvir Deus em qualquer lugar, menos na palavra, porque a palavra é a verdade para uns dói. Alguém mandou para mim essa semana: pastor, o senhor podia me explicar o que é jogo desigual? O que ele quer? Algo por fora da palavra.
Pastor, o senhor pode me explicar sobre moralidade sexual? Até onde eu posso passar a mão? As pessoas querem mais coisas por fora da palavra, porque o que vem por fora da palavra não nos confronta, mas o que vem pela palavra muda a nossa história, liberta, muda de vez. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus nunca vai falar com você, e eu vou falar com todas as letras. Deus nunca vai falar com você por fora da palavra. Como assim Deus não vai usar profeta? Vai, mas a profecia tem que combinar com a Bíblia, porque se não combinar, Deus não falou. Porque a Bíblia diz que Ele vela para cumprir a sua palavra. Sabe o que significa? Antes de fazer qualquer coisa, Ele passa por aqui para não se arrebentar. Porque o crente é o povo mais reclamão. Oh, Deus fazendo, e não era para ser de acordo com a palavra? Ô irmão, tá cheio de hater. Imagina Deus se incomodando com isso daqui a pouco. Oh, Deus fazendo, Ele nunca disse isso na palavra que varia. Gente chata. Mas Deus não faz. Graças a Deus que não, porque nós ia estar lascados. Pela palavra Ele disse que não ia matar nós, mas vai que Ele muda, né? Vamos matar. E vou matar com água. Mas o Senhor falou que não, mas eu mudei. Toca ali água na turma. Eita, só os nadadores sobreviviam. Irmão, precisam amadurecer urgentemente. Irmão, escuta aqui, eu vou terminar. Emissor, receptor, mensagem. Tem que ter o código. O código é o idioma. Que língua que eu estou falando aqui agora? Português. Você está entendendo? Porque você fala a mesma língua que eu. Um dia foi na minha casa, Cleiton. Você não precisava estar aí ainda, mas eu achei que seria legal você já estar aí. Um dia foi na minha casa um pastor lá dos Estados Unidos, pastor Sandy Baselete, pastor lá de Miami. Foi na minha casa tomar café. E a minha mãe é uma mãe como... Acho que todas as mães são assim. Minha mãe limpa a casa 6 vezes, você entra na casa dela e diz, olha, não repara, tá sujo. Minha mãe quer engordar as pessoas por toda a lei, ela coloca comida na mesa, fica te encarando. Você... Gostou? Toma, come mais. A minha mãe é assim, é o jeitinho dela. Então esse pastor sentou na nossa mesa para tomar café. E a minha mãe colocou café para todo mundo e tal, um jeitinho da minha mãe, não sentou na hora e tal. Chegou na mesa assim, falou, pastor, o senhor gostou do café? Eu pensei comigo, eu vou traduzir ou não? Acho que eu vou deixar rolar. Irmão. Minha mãe saiu. Minha mãe é muito doida, irmão. Minha mãe voltou. Já voltou no gueto já. Pastor! O senhor quer mais café? Que na cabeça da minha mãe falar português alto virava inglês. Talvez você está rindo de você mesmo. Porque Deus aumentar o tom não faz você entender Ele. O que faz você entender Deus é alinhar o seu código com o dele, o seu idioma com o dele. Tem gente que Deus pode gritar do céu, pode dar mortal para trás, duplo twist escarpado. A pessoa não entende. Porque o problema é que o nosso código não é o mesmo que o dele. E Deus só fala através de um código: santidade. Deu uma pesada agora, né? Quer dizer que para eu ouvir Deus eu tenho que melhorar antes de ouvir? Tem. Porque você pode ouvir, mas há uma distância de ouvir e compreender. Está todo mundo ouvindo Deus falar? Você vê todo mundo servindo a Jesus? O mendigo ouve de Jesus, você vê ele na igreja. O drogado ouve, você vê ele aqui. A prostituta ouve, você vê ele aqui. Você vê todo mundo aqui? Não, porque todo mundo ouve, mas não é todo mundo que compreende. Para compreender tem que alinhar o código. Eu posso falar com você russo, sueco, você vai falar assim... Mas o que vai mudar é se você me entender e compreender. Mas tem uma outra coisa, Cleiton. Emissor, receptor, mensagem, código. Você está longe de mim, né, irmão? Você está me ouvindo, Cleiton? Está me ouvindo bem? E você está longe, né? Às vezes não é estar tão perto que faz a gente ouvir.
Tem gente que vive aqui dentro e não ouve Deus o tanto que quem está lá fora ouve. Às vezes não é a distância. Tem gente que ouve mais Deus de longe do que você que vive aqui dentro, pertinho dele. Porque o que manda mais não é a distância, é o que tem no meio da distância. Eu não gosto disso, mas só agora. Conversem. Vai, irmão. Pega o irmão para murmurar e toma ele paulada. Vai lá, vai lá. Tô brincando. Isso não. Vai, conversa aí. Olha o sol, brilhou lá no céu. Ô, gente, vocês são ricos, mas são conversador, pelo amor de Deus. Vai lá, manda brasa aí. Você não me ouviu, Cleiton? E eu não mudei o tom de voz. Sabe qual é o problema? É que tem ruído entre nós. O ruído destrói todo e qualquer relacionamento. Destrói a nossa audição. O nosso problema é que a gente coloca tanto ruído na nossa vida com Deus, que Deus deseja falar com a gente. Deus fala com a gente todos os dias, mas a gente não ouve, porque tem muito ruído no nosso relacionamento. É muita porcaria que você ouve, que a gente ouve às vezes. É muita porcaria que a gente fala. É muita porcaria que a gente faz. A gente só se relaciona com quem não serve a Deus. A gente se junta muito jugo desigual. Então Deus pode gritar do céu, mas tem tanta conversa alhada no meio que a gente não ouve Deus falar. E Deus não vai mudar o tom porque você é cabeção, irmão. Deus vai falar da mesma jeitinho até você falar uma coisa. Sabe de uma coisa? O que mais me interessa é ouvir Deus falar. Então corta o ruído. Corta o que te afasta do eterno. Corta o que te rouba da presença de Deus. Você está passando 10 horas no celular, irmão. Você está passando a madrugada vendo filme no Netflix. Para de colocar ruído. Eu não estou dizendo que isso é pecado. Só estou dizendo que se isso te atrapalha, isso está roubando o teu relacionamento. A gente está colocando prioridade em tudo e colocando Deus em último lugar. Irmão, tudo que a gente coloca antes de Deus se torna ruído para atrapalhar Deus falar com a gente. Você quer ouvir Deus falar, mas você não ouve um louvor. Você só ouve porcaria dentro do seu carro. Você quer que Deus entre no seu carro e você vai chorando para a empresa? Começa a mudar o que você coloca dentro do carro. Você quer ouvir Deus? Começa a colocar o que adora o Senhor. Não estou dizendo que é pecado, não estou criando juízo de valor. Só estou dizendo que tudo que vem antes de Deus na sua vida cria um ruído para atrapalhar você. Conversem de novo. Não é para cochichar, é para conversar. Irmão, toca treta. Fala assim, é isso aí, irmão. Tá me ouvindo? Tô falando. Irmão, sabe o que é isso aqui? Isso aqui é história. Isso aqui é história. Tem gente que pensa que esses ruídos faz Deus parar de falar. Tem gente que pensa que o nosso pecado faz Deus parar de falar. Irmão, Deus nunca para de falar. Deus é pior que a minha mãe. E não era para vocês terem rido disso. Tá filmando? Ai, ai, ai. Deus não quebra a rotina, Deus ainda está no quarto. No jardim do Éden tinha uma rotina. Toda a viração do dia Deus descia para falar com Adão e Eva. Mesmo no dia que eles pecaram, Deus desceu e de igual forma chamou eles pelo nome. Ô Cleiton, você entendeu a mensagem de hoje, sabia? Aí você fez um negócio. Você falou, sabe de uma coisa, Senhor? Eu não quero mais ruído na minha vida entre você e eu. Você mandou todo mundo calar a boca. Cala a boca, irmão. Você tirou os ruídos da sua vida espiritual. Porque o que mais interessa para você é a sua voz. Porque o que desenha o teu futuro não é o ruído. O que desenha o teu futuro é a voz de Deus. É a resposta dele que te interessa, não a resposta de outra pessoa. Se você quer a resposta de quem interessa, tem que ouvir quem interessa. Então você ouviu. Então eu vou te contar uma coisa que é legal. Deus não vai aumentar o tom de voz às vezes. Mas às vezes Deus vai abaixar o tom de voz. Isso aqui é a coisa mais gostosa do mundo. Por isso que eu digo, eu estou dentro da sala de aula assim. Jesus, olha isso, que loucura. Você está me ouvindo? E agora? Chega mais perto. Está me ouvindo?
Quer me ouvir melhor? Fecha a porta de novo. Quer me ouvir melhor, Cleiton? Tira o ruído em curta distância entre nós. Fora do quarto está tudo o que você vê. Dentro do quarto está o que você não vê. Mas o que muda a tua história está aqui dentro, não lá fora. O que faz o teu futuro ser brilhante, Cleiton, não é a quantidade de curso que você faz, é a direção do curso que você faz, da voz que ouviu de dentro do teu quarto. É isso que faz a diferença em você. O que faz a diferença em você não é a roupa que você veste, é aquilo que Deus colocou no teu coração para vestir, usar, fazer, ser, saber. Porque todo o segredo do ser humano mora no mesmo lugar sempre, na voz do Eterno. Você pode fugir para qualquer lugar, você pode fugir para os melhores livros de autoajuda, mas todas as respostas se encontram em uma só voz. Porque todo mundo que tentou responder algo de maneira decente perguntou para essa voz. Oh, aleluia. Jeremias capítulo de número 33, versículo de número 3. Clama a mim e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ninguém sabe. Oh, aleluia. Sabe o que é o futuro, Cleiton? É algo que ninguém sabe, e só quem sabe está dentro do quarto. Provérbios capítulo de número 16. O coração do homem pode até fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Do homem são as preparações, mas do Senhor a resposta da boca. Provérbios de número 27. Não presumas o dia de amanhã, pois não sabe o que ele trará. O único que está hoje, ontem, amanhã é o Senhor, sempre será. Quer saber? Pergunta. Salmo 55, 17. De manhã, à tarde, ao meio-dia, clamarei e orarei, e Ele ouvirá a minha voz. E de madrugada, amo os que me amam, e os que madrugada me buscam me acharão. A qualquer momento que você entrar, tem algo para você ouvir. Quer me ouvir melhor? A porta é sua, não é minha. Pode entrar. Vou te explicar uma coisa. Sabe o que é mais maluco, Cleiton? Porque toda vontade de chorar se justifica aqui, ó. Eu tô com saudade de casa. Eu tô com saudade do meu quarto, cara. Porque é bom pregar no Brasil inteiro, mas o melhor lugar para estar é só eu e ele, sozinho num quarto. Pastor, mas o hotel não pode ser, mas eu tô com saudade do meu quarto. Você fez um negócio inconsciente, Cleiton. Você nunca ouviu essa mensagem. Você me abraçou. E tem uma coisa que acontece no abraço.
Você lembra que você falou no curso hoje à tarde? Que quando a gente quer abraçar a pessoa, mas não pode, a gente faz assim? É porque a gente não abraça qualquer um. A palavra intimidade, o mundo tentou contorcer, pensarmos que só se trata de sexo. Mas intimidade, a principal derivação vem de uma glândula muscular chamada timo, que você tem em cima do teu coração e eu tenho em cima do meu. Intimidade não acontece no ato sexual, como o mundo diz somente. Intimidade acontece quando o teu timo encosta no meu timo. A gente se torna íntimo quando o teu coração sente o meu coração e vice-versa. A loucura do quarto é que Jesus nos permite sentir o coração dele batendo no lado do nosso coração. A loucura do quarto é saber que quem é perfeito se relaciona com a gente sendo totalmente imperfeito. É como se você tivesse a maior chance do mundo de ver Deus num lugar onde só você pode encontrá-lo. Só você. Não precisa pagar, não tem inscrição, é free. E a melhor coisa para viver é dentro do quarto. Posso te contar uma coisa, Cleito? Vamos tentar encostar o timo de um jeito que não seja assim normal? Tipo assim, sem muito jax. Não, mas vai ficar. Para eu ter essa intimidade, eu preciso te conhecer um pouco melhor. Quando Jesus nos chama de amigos, Ele está dizendo: vos chamarei de amigos, porque esses eu faço conhecer. Eu vou te contar inteiro o versículo. Não vos chamarei mais de servos, porque servos não sabem o que faz o seu Senhor. Eu vos chamarei de amigos. Eu posso te abraçar porque eu sei quem você é. Aí Ele com a gente, irmão. Quando Samuel sai do quarto, ele não sai só profeta. Ele sai íntimo. Não tem como não se envolver com a voz e com o dono da voz. Fique de pé, por favor. Aleluia. Aleluia. Tá com saudade? Tá sentindo falta? Vem para frente. Sai do seu lugar. Quer mais? Vem para frente. Tá com saudade do quarto? Vem para frente para contar. Vem. Quer mudar o nível de relacionamento? Faz tempo que você não chora na presença de Deus? Vem, vem. Isso é um convite para você. É uma isca para o seu quarto. Vem, vem. Deus vai aumentar esse nível de saudade. Aleluia. Que música. Vontade dessa música. Que é esse amor. Oh, aleluia. Coloe menela baixeira, manda lá bagai. Tá na hora de voltar de ouvir a voz, sabe? Tá na hora de voltar a acordar de madrugada e parar de chamar isso de insônia, mas sim que o Espírito Santo estava te chamando para oração, como você dizia antes. Tá na hora de dobrar os joelhos e parar de se orar no tempo de uma música, mas orar no tempo de ouvir a voz dele. Tá na hora de você voltar para casa e dizia como você falava antes, lembra? Ei, o culto inteiro foi para mim, Deus falou comigo. Tá na hora de você renovar o teu coração. Tá na hora de você matar a saudade da voz que te mantém de pé. Tá na hora de você deixar Ele construir o seu futuro. Tá na hora de se entregar totalmente. Tá na hora de deixar Ele fazer. Tá na hora de se esconder dentro de um quarto. Tá na hora de sair do meio da multidão. Tá na hora de viver o privilégio da intimidade. Tá na hora de você entrar no quarto. Oh,
O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de tua misericórdia. É você. Eu não quero ser um ruído para você. Conversa agora com o Eterno. Diga, Senhor, eu estou cansado de viver fora do quarto. Eu estou cansado de viver num limbo espiritual. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero voltar a ser sensível à tua presença. Senhor, eu não quero a frieza como realidade da minha vida. Eu não quero o que está fora do quarto. Eu quero o que está dentro do quarto, Senhor Jesus.